Faculdade de Filosofia, disciplina de Ética, aula 6. Ética, escrita e lei entre os gregos. Pois bem, a proposta desta aula é revisitar, a partir da análise de uma série de fontes que vão dos livros de história até os estudos dos grandes helenistas, passando por estudos sobre religião, tragédia, a própria literatura grega e, por que não, a filosofia, revisitar o contexto histórico em que a obra de Aristóteles se situa ou em relação ao qual ela reage, as discussões que ela herda, os debates interlocutores, enfim, contextualizar um pouco a partir de algumas informações a ética a Nicômaco, o pensamento moral de Aristóteles. Gostaria de começar comentando uma afirmação desse importante intérprete de Aristóteles, chamado Jonathan Barnes, que diz o seguinte: a ética, por exemplo, pode, é claro, ser lida como um documento histórico, como a evidência do estado da filosofia prática no século IV a.C. Isto é, para além dos debates dos temas específicos que são tratados no pensamento moral de Aristóteles, na ética Nicômaco, na ética Eudemo, como a eudaimonia, a arete, a justiça, a prudência, a ética de Aristóteles se constitui como um grande documento histórico, capaz de retratar a situação moral, digamos assim, o pensamento moral de todo um século, o século IV a.C., e é claro que esse século IV a.C. está inserido, não é? Ele também numa linha do tempo, e ele reflete características de séculos anteriores, de tal modo que, para que a gente possa, de fato, fazer um entendimento, formar um entendimento mais claro e preciso sobre o pensamento, as demandas da época, a situação, o contexto, é necessário revisitar e estudar um pouco esse passado. Né? Então, essa vai ser a minha tentativa aqui. Mas, para isso, eu gostaria de fazer um recorte, né, por uma questão de ordem, uma primeira questão de ordem metodológica. Nós podemos recontar a história de um povo, de uma sociedade, de uma cultura, de uma civilização, a partir de diferentes perspectivas. Não é? Então, por exemplo, se este fosse um curso de História da Arte, mais especificamente de História da Escultura, nós poderíamos recontar um pouco da história grega a partir da análise de determinadas esculturas. Ora, eu não vou fazer isso, claro, mas o meu foco será o mundo jurídico, as leis, isto é, eu vou tentar relacionar de que forma nós podemos compreender o próprio desenvolvimento da história grega antiga a partir do modo como os gregos se estruturavam, se organizavam juridicamente. A hipótese, então, é de que os gregos, claro, o seu modo de vida, o seu modo de pensar reflete nas suas leis, e é claro que também essas leis, no sentido oposto, refletem nos modos de vida, nos modos de pensar, de tal forma que há uma via de mão dupla aí, uma dupla influência, né, cujo mapeamento pode nos ajudar a entender o desenvolvimento da antiga cultura grega. Eu vou utilizar alguns slides para apoiar aqui minha exposição, na expectativa de que com isso vocês consigam se situar melhor.
Pois bem, o escopo da minha apresentação, vocês vão perceber, ele tem duas grandes referências que vão funcionar como dois pontos cardeais da minha exposição e que eu enuncio desde já para que vocês fiquem atentos. Um passado grego longínquo, distante, muito embora aqui tudo seja longínquo e distante de nós, não é? Representado por essa estrutura sociopolítica ainda muito inicial, incipiente, primária, por que não dizer, que era o genus. Essas pequenas comunidades formadas, no mais das vezes, por laços consanguíneos. Grandes famílias, aglomerados de famílias, numa cultura de subsistência, balizada, como eu disse, por essas relações familiares. E o segundo ponto cardeal da minha exposição vai ser a polis, como grande estrutura, forma de organização da vida política, econômica, social, cultural. Então, da comparação entre esses dois modos de organização, nós perceberemos uma série de mudanças que estão, por assim dizer, no próprio alicerce, na sustentação de uma série de produções culturais, da filosofia, das tragédias, das comédias, e, é claro, invariavelmente, de obras e pensamentos como o de Aristóteles. Tudo bem? Então, eu pediria que vocês tivessem em mente esse escopo. Ora, se nós acessarmos um livro de história grega, nós encontraremos essa divisão mais ou menos convencionada entre alguns períodos, a saber, o período pré-homérico, de 2800 a 1100 a.C., portanto, percebam, estamos falando de um período que está a praticamente 5.000 anos de distância. O período homérico, de 1100 a 800 a.C., isto é, o período em relação ao qual as obras de Homero, Ilíada e Odisseia, fazem referência, né? Essas obras recobrem mais ou menos esse período, modos de vida de 400 anos, de 1100 a 800. O período arcaico, de 800 a 500 antes de Cristo. E então o período clássico, de 500 a 336, no qual viveram pensadores como Sócrates, Platão e Aristóteles. Depois disso, convenciona-se chamar a história grega, aí, esse período de 336 a 146, como período helenístico, mas nós não chegaremos até aí. O foco mesmo da minha apresentação recobre esses três períodos aí do meio. Eu vou iniciar fazendo algumas considerações sobre o período homérico e tentar dar conta um pouquinho da transição entre esses períodos a partir dessa análise do mundo jurídico, do advento da polis, que vai acontecer ali no período arcaico, vai se firmar e chegar ao seu ápice no período clássico. Tudo bem? E uma segunda questão de ordem, antes de avançar propriamente a exposição dos conteúdos, diz respeito às fontes, não é? Porque para fazer uma análise como essa, contexto como um todo, nós temos acesso a pelo menos duas fontes, ou fontes de dois tipos. As fontes propriamente jurídicas, isto é, as leis, os decretos, as constituições que sobreviveram, que nós podemos examinar para entender como funcionava, como se organizavam os antigos gregos. E, é claro, as fontes não jurídicas, isto é, tudo aquilo que a gente pode extrair, aprender sobre o mundo jurídico, sobre o pensamento jurídico-moral
dos gregos nas epopeias, nas tragédias, na própria filosofia e em demais relatos históricos. Tá? Como vocês vão perceber, o problema da lei ele é inerente ao universo da cidade. Então, a polis, como essa grande forma de organização da vida, essa grande criação antiga que ainda reflete, né, cujo modelo, pelo menos o modelo básico, ainda reflete o modo como nós nos organizamos hoje, ela vai criar essa demanda e vai ser também criada a partir dela, da necessidade de se pensar as leis, de se escrever as leis de uma forma mais criteriosa. Pois bem, eu começo fazendo uma análise do mundo de Homero, tomo essa expressão do famoso livro de Pierre Darnaquet, que eu coloco aí para vocês no slide e recomendo a vocês que, se tiverem interesse em aprofundar ou conhecer com mais detalhes as informações que eu vou fornecer, que vocês possam acessar esses textos. Bem? Então, Vidal-Naquet nos transmite a imagem de como seria o mundo Homero. Uma sociedade pré-política, povoada por heróis e guerreiros. Isto é, uma sociedade que não conhecia ainda a codificação pública das normas de justiça. Não é? Ora, por certo que havia certa representação ou certo entendimento do que era justiça no mundo homérico, né? O fato de não ser ainda codificado de forma pública não significa que eles não tinham um ideal, uma noção, um entendimento do que é a justiça, mas esse entendimento ainda era, como ele coloca, pré-político e não estabelecido publicamente, sobretudo não codificado, de tal modo que a tradição oral, que vai ser retratada justamente nas grandes epopeias, na Ilíada e na Odisseia, dá conta de sustentar, por assim dizer, esse mundo jurídico-moral. Então, nós temos aí, diante da constituição dos Guenos, uma série de relações de parentesco e consanguinidade. Tratava-se, os genos, de uma forma de organização comunitária, fundamentalmente aristocrática, isto é, vertical, onde poucos ou um manda e os demais obedecem. E é claro que também essa hierarquia se dava pelas relações familiares numa cultura profundamente patriarcal. Claro, esses são fatores fundamentais da sua organização social. O Finlay, nesse segundo texto que eu apresento de referência para vocês, O Mundo de Ulisses, comenta um pouco sobre o centro, digamos assim, o grande espaço desse período histórico, e diz que o centro político é a casa, o palácio, o oikos. Trata-se de um núcleo doméstico e familiar, com seus cultos e rituais próprios, assim como a sua concepção moral. Ora, qual que é a importância de destacar isso? Se o centro político daquela forma de organização da vida é o palácio, é a casa, o oikos, de onde, por exemplo, a palavra oiko, nomos, economia, a norma da casa, não é? E esta forma de organização política da casa, do palácio, é uma forma de organização que tem um poder vertical, baseado nas relações familiares, consanguíneas, num regime doméstico,
de tratamento das questões, nós estamos aqui ainda muito distantes de um regime que vai, por exemplo, discutir as leis de forma pública, direta, aberta, equânime, tudo bem? Então, o que balizava a concepção moral, né? Qual que era a moral, digamos assim, amplamente, desse mundo homérico? Ela dependia muito dessa estrutura e do modo como o chefe da casa, né, o basileu, o rei, concebia e ordenava essas relações. Nós temos aqui dois exemplos, não é? Extraídos da Ilíada, um do canto 2, o outro do canto 9, que vão nos ajudar a compreender um pouco melhor a situação, tá? Então, acho que é importante dizer antes de ler que todo oikos, toda casa, todo palácio possuía o seu basileu, né? O seu rei, a figura principal, que era entendida por eles como um descendente dos deuses e que detinha o monopólio do poder. Ora, o poder do basileu, do rei, ele é despótico e engloba todos os segmentos: econômico, moral, religioso, jurídico, legal, né? Então, eventualmente até alguns basileus, né, poderiam se reunir em prol de uma causa, mas tão logo ela era cumprida, executada, a estrutura voltava ao normal, como no famoso caso da Guerra de Troia. Quem conhece um pouco do enredo vai se lembrar que são vários reis, por exemplo, Ulisses, Agamenon, né, que se unem em prol de uma causa que é a guerra, o saque, a invasão de Troia. Ainda assim, cada um desses basileus, desses reis, manda no seu pedaço, na sua casa, de tal forma que o espaço não é um espaço público, ele é um espaço privado, cuja figura do rei basileu é a figura maior da qual depende toda a vida moral, política, jurídica. Ele manda sobre tudo, não é? Então, no que diz respeito à questão legal, jurídica, né, o basileu tinha a incumbência de administrar a justiça, estando, portanto, o direito à mercê de seus humores. Dependia muito de como ele costumava decidir, de sua frequência, de sua bondade, dele acordar ou não num dia bom. E se trata de administrar, eu utilizei precisamente esse verbo, porque as leis ainda são entendidas como divinas. E, consequentemente, o basileu que tem essa descendência divina é o único que pode acessar essa lei. Né? E ele o faz por intermédio dos oráculos. Então, nós temos aí formas herméticas de acesso à lei. A lei é algo do divino, os homens apenas administram aquilo que é uma lei dos deuses, mas não os homens, eles todos, é claro. Um homem específico, o rei, o basileus, porque ele também tem procedência divina. Vocês, qualquer um que tenha lido a Ilíada vai se lembrar que sempre que um rei aparece em cena, ele logo destrincha a sua genealogia e diz: eu sou filho de fulano, da casa de ciclano, e é claro que isso mostra uma descendência divina. Então nós temos aqui ainda um código moral e jurídico muito dependente da primeira pessoa do basileu, e ele é totalmente inacessível aos demais, uma vez que isso é revelado pelos oráculos, em cerimônias religiosas da vida privada. Tá? O que eu quero mostrar ou apontar com isso para vocês? Que não há, portanto, uma formulação pública ou positiva da lei. O direito
aqui ele é patriarcal, consuetudinário e, é claro, embebido de religião, se as leis descendem dos deuses. A lei, então, é uma coisa privada, que diz respeito a uma dimensão pessoal, à primeira pessoa, como eu disse, do rei. Vocês podem até dizer assim, mas lá nos textos de Homero, por exemplo, na Ilíada ou mesmo na Odisseia, há uma série há alguns momentos, algumas cenas em que nós vemos a reunião das assembleias, né? Mas é curioso que essas assembleias, no caso dos textos de Homero, não refutam essa minha afirmação, pois ali, se vocês se lembrarem, curiosamente, a função do povo era apenas a função do murmúrio, de reclamar, de resmungar, de bater panela. Então, as assembleias encenavam certas situações que nós poderíamos entender até mesmo como mais democráticas, mas, na verdade, a representatividade popular ali era nenhuma. O povo era apenas uma espécie de trilha sonora que ficava murmurando, né, reagindo às decisões que não lhe competiam. Tá? Então vamos ver aí essas duas citações. A primeira delas, do canto 2 da Ilíada. Eu cito na tradução da Penguin. Não penses que aqui nós aqueus somos todos reis. Não é bom serem todos a mandar. É um que manda. Um é o rei a quem o Crônida, né, Zeus, de retorcidos conselhos, o cetro e o direito de legislar para que decida por todos. A quem deu, né, o Crônida, de retorcidos conselhos, o cetro e o direito de legislar para que decida por todos. Então está bem claro aqui, né, essa primeira pessoa, a imagem do rei e a dádiva, né, do cetro diretamente de Zeus para governar. E lá no canto 9, nós lemos o seguinte: Ilustre Átrida, rei dos homens, Agamenon, em ti terminarei e por ti começarei, pois és rei de muitos povos, e em tuas mãos Zeus colocou o cetro e as normas, para que por eles delibere. Então é uma autoridade divina transposta para a imagem do Basileus, que então, diante disso, tem um poder imenso e desproporcional. Pois bem, a conclusão a se tirar disso é que o ethos homérico, o modo de se viver e pensar homérico, desconhece qualquer forma de legislação pública e de institucionalização da vontade coletiva. Ali, portanto, o ideal a ser seguido, o ideal de virtude, a referência da vida boa, do que é o melhor, o certo, é o ideal do herói. Trata-se do ideal de uma vida correta enquanto indivíduo. Então você percebe que a imagem da vida boa recai sobre uma forma individual, o herói, mas que é igualmente social. Ou seja, é bom e vive bem quem tem descendência nobre, quem é rico, belo e bravo guerreiro. Então esse é o ideal social, o ideal de virtude que transparece no mundo homérico, onde ainda há a ausência de qualquer forma de legislação pública e de institucionalização da vontade coletiva. Curioso notar um comentário do Urson, que esse ideal aristocrático heróico, de alguma forma, ainda reverbera nas obras de Platão e Aristóteles, onde ser bom implica ainda ser digno de inveja, de deferência.
de elogio, de exaltação. Então, por mais que Aristóteles e Platão estejam distantes secularmente deste mundo aqui, a própria ideia de virtude estar presente nos textos desses filósofos reflete a distância, esse passado do mundo homérico. Né? Percebam? Isso é importante a gente situar, porque não é eventual que um tema como a virtude apareça em Platão e Aristóteles, eles precisem se demorar tanto sobre ela, porque isso diz respeito a um modo de vida milenar dos gregos, que foi pensado por diferentes momentos de sua história, e é claro que Platão e Aristóteles precisam revisitar isso se querem eles mesmos proporem os seus sistemas morais. Eu vou então agora discutir um pouquinho sobre um próximo passo e algumas mudanças que vão começar a ocorrer. Pois bem, como eu anoto aí, o mundo homérico irá sofrer uma ruptura intensa ali nos séculos mais ou menos oitavo e sétimo antes de Cristo, por razões diversas que modificarão definitivamente o regime gentílico e arcaico, essa organização inicial ainda primária dos gênios, e é claro que isso também incide sobre o despotismo das monarquias patriarcais, que está vinculado a ele. Há muitas razões apontadas, estudos muito criteriosos sobre essas transformações todas, que estão muito além da minha possibilidade de exposição aqui. Então, eu vou destacar apenas algumas causas dessas mudanças, desse processo. Tá? Nós temos, por volta do século VIII e século VII a.C., naquela região do Mediterrâneo, da Grécia, um processo de rápida urbanização que se apresenta sob diversas formas. Eu vou citar apenas três, mas seria interessante se vocês tiverem ocasião de reler os textos para poder entender mais detalhadamente essa grande transformação do mundo antigo. Causas como a intensificação do processo tecnológico e artesanal, então o aprimoramento mesmo das técnicas, por exemplo, de navegação, que permitiu o contato entre diferentes povos, o comércio entre eles, o confronto de mentalidades e visões de mundo. A passagem de uma economia natural, baseada no escambo, não é, na troca, a uma economia monetária, a criação, a invenção das moedas como forma simbólica de cambiar valores e coisas, não é? E também um surto, um crescimento das atividades comerciais decorrente, por exemplo, do processo tecnológico. Enfim, o que nós assistimos é uma espécie de, se vocês me permitem uma expressão, uma espécie de revolução urbana, o que acontece nesse momento, com a intensificação das trocas, dos intercâmbios culturais, econômicos e da abertura das fronteiras, que vai, é claro, modificar o imaginário, as estruturas do mundo antigo, no caso que nos interessa, do mundo grego. Tá? Então, a partir ali do final do século VI, com o surgimento da polis, dessa nova forma de organização, o gênus, né, vai se desintegrando e cada vez mais, pela ampliação, vai se transformando numa estrutura dificilmente de controle familiar, monárquico, centrado na figura de alguém como Basileus. A partir do final do século VI a.C., com esse surgimento da polis, o ideal aristocrático homérico, então, é afastado, ele não se justifica, ele não mais condiz, é compatível com aquela situação de revolução urbana.
de tal modo que também o valor central da ética deixa de ser a referência individual e do guerreiro e passa a ser o engajamento na sociedade. Isto é, o bem derradeiro, como eu anoto, passa a ser o cosmos, o todo bem ordenado ao qual é preciso adequar-se. Só fazer um pequeno parêntese aqui. Quando a gente lê as primeiras linhas da Ética Nicômaco, que diz toda atividade, toda técnica, toda produção, assim como toda escolha tende a um fim, esse fim é um bem, e há bens estruturados entre bens relativos e bens superiores, e esse bem superior. Toda essa ideia, essa concatenação, essa estrutura, diz respeito a uma compreensão do, da vida, do mundo, do universo, como um cosmos, um todo organizado, ordenado, por exemplo, entre causas e efeitos. Tá? Então, é claro que isso está no fundamento do pensamento, não só aristotélico, como do próprio surgimento da filosofia. Vai depender dessa compreensão do universo como um cosmos. Tá? Mas o que interessa focar aqui, para além desses elementos que eu já mencionei, é a formação, então, de uma comunidade tipicamente citadina e urbana, para além das fronteiras do velho gênus agrário. Decorre, então, dessa transição entre gênus e polis, uma espécie de pulverização da autoridade centrada no basileu e, é claro, como consequência disso, a dissolução daquele mundo hierárquico das soberanias arcaicas e a emergência das cidades como nova ordem comunitária, cuja preservação exige, é claro, a descentralização e a coletivização do poder. Percebe, gente, que mudança estrutural radical que acontece ao longo de todos esses séculos da cultura antiga grega, com a passagem dessa forma ainda muito primária de organização social, fundada nas relações de sangue, nas famílias, na autoridade vertical do basileu, numa economia agrária, para a polis como uma espécie de revolução urbana, como eu já mencionei, de proporções enormes, não mais balizada por relações de consanguinidade, o poder, e é claro aqui, a ética ou a vida moral do indivíduo é descentralizada daquela imagem, é pulverizada no corpo social. Né? Eu faço uma pequena observação, porque muitas vezes quando nós falamos das polis, nós pensamos na tradução cidade-estado, mas é preciso compreender que essa tradução ela é equivocada. Né? A polis não é um estado, porque um estado é uma invenção moderna. Essa forma de organização da vida política social chamada estado é uma invenção moderna que tem características como se tratar de uma instância única, superior e destacada, isto é, independente de poder e de governo, o Estado, o Estado como algo fora, independente, destacado de poder e de governo, ele tem um monopólio do poder. Também, um Estado se constitui pelo desenvolvimento de um aparelho burocrático e administrativo por meio do qual ele se exerce. Então, o Estado tem um corpo próprio, burocrático e administrativo, nas suas instâncias, nos seus departamentos, na sua estrutura, algo que não diz respeito à organização da polis antiga. E a polis, então, no sentido grego, é uma comunidade autárquica,
com participação direta, isto é, sem mediação dos cidadãos. Há, portanto, uma identificação muito forte do governo com o corpo dos cidadãos, onde a famosa afirmação do Tucídides de que os homens é que são a cidade. Olha, algo que nós, eu imagino, não reconhecemos mais. Quem de nós diria, hoje em dia, os homens são o Estado? Não, o Estado é algo diferente dos homens ou do povo, se vocês quiserem assim, não é? Com a sua estrutura, centralizado o poder, e o cidadão participa desse Estado modernamente a partir de formas de representação, como, por exemplo, os políticos e tudo. Né? Ali não, ali era direto, autárquico, e a vida do Estado era a vida do cidadão, ela se confundia, ela se misturava com a vida do cidadão. Né? Ora, quando Aristóteles diz que o homem é um animal político, ele está, o animal da polis, ele está pensando nessa referência de polis e não numa referência de Estado moderno. Ó. Faço mais uma citação do Jean-Pierre Vernant, num livro que eu indico a vocês, Mito e Religião na Grécia Antiga. Também um outro texto clássico do Jean-Pierre Vernant, Mito e Tragédia na Grécia Antiga. Todos os livros excelentes para compreender e para montar esse contexto histórico. O Jean-Pierre Vernant observa o seguinte, né? A descentralização da autoridade criada pela polis, a partir do declínio das soberanias arcaicas, pode ser caracterizada por duas características principais. Então, esse movimento, como eu coloquei lá naqueles primeiros slides, de transformação do gênus para a polis, envolve um processo de descentralização, de pulverização do poder e de declínio de uma forma de vida, essa da soberania arcaica. E quais são os elementos que de fato vão ser importantes para essa mudança? Ele cita 3 que eu vou recuperar aqui com vocês. Primeiro, a primazia concedida à palavra, ao logos, sobre os outros mecanismos de poder. E isso aqui é fundamental, inclusive, para o nascimento da própria filosofia. A palavra tem poder, o poder da palavra, e dessa palavra, claro, disputada no ambiente da vida política, não a palavra hermética cifrada que vem dos oráculos e que só é acessível aos reis por terem descendência divina. O segundo elemento, ele diz: todas as decisões coletivas não dependem mais da palavra hermética dos oráculos do rei mágico, mas encontram-se sujeitas ao debate, ao diálogo, e só podem ser efetivadas ao termo, bota um R aí, da confrontação argumentativa dos pontos de vista opostos, mais ou menos o que eu disse. E ele faz ainda uma afirmação que eu cito aqui de forma direta: a arte política é essencialmente um exercício da linguagem, né, que depende não só da estruturação, como da valorização política do poder da linguagem. Algo que Aristóteles vai dizer quase que ipsis litteris na obra A Política, a relação entre linguagem e política. O homem é um ser político, um animal político, porque é um animal de linguagem, capaz da comunicação e de conferir poder e valor à palavra, né, à sua palavra. Por fim, o Jäger ainda diz que essa descoberta e institucionalização do espaço público vai marcar essa transição e vai passar a ser pensada como uma instância superior ao espaço dos negócios privados. Então, aqui é uma segunda enorme mudança, porque lá entre os gêneros, como eu citei para vocês, o centro da vida era o oikos, a casa, o palácio, e o centro da vida do palácio é o rei. Aqui, com essa expansão, com essa pulverização do poder, de fato vai se criar aquilo que pode ser designado como espaço público.
porque rigorosamente não havia espaço público nos gêneros, uma vez que o espaço público nada mais era do que a manifestação da vontade individual do basileu, do rei. Ora, percebam a importância disso para a nossa formação, o modo de vida como nós ainda hoje temos. Os gregos inventaram simplesmente o espaço público, a coisa pública. Isso é público, não diz respeito à minha vida privada, às minhas decisões, aos meus humores, às minhas vontades. Isso é público. Olha que instância da representação nova e fundamental para a gente pensar a ética. Isso é aquilo que é de todos. Esse registro os gregos nos relegaram. Né? E Aristóteles, né, vai disputar uma característica disso, mas todo o contexto eu acho que agora começa a situar e talvez fazer mais sentido para vocês. Por que Aristóteles, em que ponto da história Aristóteles está? Então, a experiência da polis, ele prossegue, só é possível na medida em que no interior da cidade as questões particulares tenham sido suficientemente distinguidas das questões coletivas, o privado do público, sendo o público duplamente o lugar visível e acessível a todos. Então, esse ideal da transparência, o público precisa ser acessível e visível a todos, e não, como eu coloco aí, ao invés das deliberações secretas e ocultas, né, o rei consultando o oráculo, por exemplo, Agamenon consultando os deuses para saber como faria para vencer a guerra de Troia, e os deuses respondem que ele precisa sacrificar a própria filha. E aí ele simplesmente transmite essa conversa aos homens. Não, isso é totalmente privado e diz respeito a ele, é inacessível aos outros, é invisível aos outros. A polis não pode funcionar assim. É preciso que o espaço da polis, o espaço público, seja visível e acessível a todos, e o lugar dos interesses comuns passa a haver agora interesse comum, ou o interesse comum ganha poder face à polis. Porque até então, o único interesse que prevalecia era o interesse privado, o interesse do basileu na sua gestão vertical da vida.